Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Um programa que já está no ar há muitos anos e que tem o objetivo de levar a você aquilo que está no coração da igreja. Aquilo que há 2000 anos, o Divino Espírito Santo vem ensinando para a igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, e aquilo que está no magistério da igreja, ok? Convido a vocês que estão aqui, vocês de casa, para a gente rezar, pedindo a Deus, nesta noite, a graça do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, para fazer um programa bem de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos vocês que estão aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos do Rio de Janeiro. Quem é do Rio? Beleza, bem-vindo. Cachoeira Paulista, Franca, São Paulo, Estância, Sergipe, Barbacena, Minas Gerais, ok? Bem-vindos, vocês que estão aqui, vamos fazer o programa juntos. O que nós vamos tratar hoje? Nós estamos estudando os sacramentos, e agora estamos no sacramento do matrimônio. Como é o sacramento que, claro, envolve o maior número de pessoas, Nós leigos, a maioria é casado, então eu estou gastando mais tempo, Semana passada, no programa da semana passada, eu falei sobre os pais, a importância dos pais, da educação. Quero falar um pouco hoje também sobre os filhos, porque o casamento é pai, mãe e filhos, é o multiplicai. Os pais têm responsabilidade, mas os filhos também. O que a palavra de Deus fala para os filhos? Eu trouxe aqui alguma coisa que a gente vai projetar aqui nos nossos slides. E depois, talvez na segunda parte do programa, eu vou começar um pouco do assunto que vai se prolongar para os outros programas ainda, que é sobre a questão da nulidade de casamento. Quando é que um tribunal da igreja pode declarar que um casamento foi nulo, não aconteceu, não valeu? Inclusive, num dos programas eu vou trazer aqui um juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida, que vai conversar com a gente também sobre esse assunto, ok? Porque não é um assunto fácil, é um assunto difícil, então eu quero tratar assim com bastante detalhes, ok? Antes eu quero mostrar aqui o livro do Márcio Mendes, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Estamos falando de matrimônio, estamos falando de família, estamos falando de lar, então aquilo que destrói a família e que a gente precisa evitar. O Márcio Mendes escreve muito bem, prega muito bem, o livro dele, ok? E eu quero lembrar também que todos esses nossos slides que eu vou usar aqui, que eu tenho usado, você pode acompanhar pelo facebook.com/Escola da Fé. Pode usar, inclusive, nas suas atividades, se quiser, não tem problema nenhum. Também nós temos o e-mail do programa, escoladafé@cancionova.com, E temos também aí o facebook.com/TV Canção Nova. Então, tem muita maneira de você conversar conosco, inclusive pelo telefone. O 12 31 86 2600, que também agora é WhatsApp, ok? Muito bem, depois quero mostrar aqui alguns livros que estão relacionados com a família, como esse, por exemplo, Família, Santuário da Vida, que trata tanto do relacionamento conjugal, marido e mulher, como também
sobre os filhos e outros livros ligados a esse assunto. Então vamos começar aqui. Eu quero começar hoje continuando o programa da semana passada, porque tem um mandamento que Deus colocou para nós: honrar pai e mãe. Não é? Olha, honrar é uma palavra muito forte. Honrar quer dizer encher de honra. Quando a gente fala, vamos honrar Nossa Senhora, o que a gente faz? A gente coloca, né, flores para ela, canta, não é? Honrar. Então Deus manda honrar pai e mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande na geração e educação dos filhos. Então os filhos têm que corresponder a isso. Vamos escutar alguma coisa que a palavra de Deus coloca para nós. Coloca aí. Olha aí, livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 1. Um filho sábio escuta a disciplina do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Quer dizer, o filho sábio, ele presta atenção na correção do pai. O filho que é relaxado, zombador, não presta. Provérbios ainda, capítulo 6, meu filho, guarda os preceitos de teu pai, os conselhos, né? Não rejeites as instruções de tua mãe, né? Quando caminhares te guiarão, quando descansares te falarão. Feliz o filho que ouve os conselhos do pai e da mãe, porque o pai e a mãe amam o filho. Então, quando fala com o filho, é porque quer dar um bom conselho, né? Vamos lá. Certo? Travou aí? Tudo bem, eu vou acompanhar aqui na pauta enquanto a gente destrava aí o computador. Depois uma outra citação interessante do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Olha que interessante, é uma promessa de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo 22, repare, o Antigo Testamento. Provérbios é o Antigo Testamento, depois aqui, aí São Paulo na carta aos Efésios, né? Engraçado, São Paulo não era casado, era solteiro, mas tinha uma experiência muito grande sobre os filhos. Olha o que ele fala aqui, Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. Isto é justo, quer dizer, isso é santo, obedecer os pais. Então, isso é muito importante. O livro do Eclesiástico, no capítulo 3, fala de 8 promessas, é impressionante isso, para o bom filho, o filho que ama seus pais. Eu vou colocar aqui algumas coisas, tá? Então, ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. É o Eclesiástico 3:2. Ouvi o conselho de seu pai, sua mãe também, de modo que você seja salvo. Eu acho que muito filho se perde na vida, se arrebenta na vida porque não escuta o pai e a mãe, né? O pai e a mãe têm sabedoria e têm amor. Depois, né? Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Olha quantas promessas. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Não tem coisa mais gratificante para um pai do que achar alegria num filho. Um filho que se forma, um filho que se casa, um filho que, não sei, arranja um emprego, né? Então, a palavra de Deus está dizendo, né? Quem honra sua mãe é como aquele que acumula um tesouro de graças, de bênçãos. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Olha outra promessa, será ouvido no dia da oração. Eu quero que vocês percebam de como é que Deus promete bênçãos sobre bênçãos para o bom filho, né? Vida longa, será ouvido no dia da oração, achará alegria nos seus filhos. Olha, isso num capítulo só, hein? É o Eclesiástico 3, depois ele fala assim, quem honra seu pai gozará de vida longa. O versículo 7, quem teme o Senhor honra pai e mãe, servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores, né? Honra teu pai por teus atos. Bonito isso daqui, é o versículo 9 e 10. Como é que a gente honra o pai e a mãe? É só dando presente para o pai no dia dos pais, cantando parabéns?
Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Veja que coisa bonita. A bênção do pai, Deus sempre valorizou. A palavra de Deus fala muito disso. Olha o que ele diz aqui, né? Honra teu pai com tua paciência, tuas palavras, teus atos, a fim de que ele te dê a sua bênção, e esta permaneça com você. No Antigo Testamento era impressionante como é que a bênção daqueles patriarcas era importantíssimo para os filhos. Quem já leu a Bíblia já sabe, né? Agora, é bonito o que fala o versículo 11 aqui. O versículo 11 diz assim, olha, a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não a bênção do pai e da mãe não é uma fantasia, não é algo social, não. Deus deu a vida a você pelo pai, Deus quer dar a bênção pelo pai e pela mãe. Olha, gente, eu li no livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Santo Agostinho escreveu lá pelo ano 370 esse livro. Um livro maravilhoso, né? A Cidade de Deus. Então, Santo Agostinho conta que ele conheceu uma família, onde ele morava ali na cidade de Tagaste, no norte da África, e uma mãe amaldiçoou 7 filhos. Ele diz que, Santo Agostinho contando isso, que um dos filhos, desesperado, sofrendo que nem um animal, diz que se ajoelhou diante de um túmulo de um mártir do Império Romano, ali da região, e pediu pelo sangue daquele mártir que fosse, né, livre daquela maldição. E diz que ele conseguiu. Ele sofreu uma espécie de um desmaio em cima do túmulo do mártir e ficou livre. O Eclesiastes fala, versículo 11, a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Deus me livre uma mãe amaldiçoar um filho. Deus me livre um pai amaldiçoar um filho. Não é? Santo Agostinho conta isso, é um doutor da igreja, né? Então a gente tem que respeitar isso, né? Sabe, graças a Deus, eu tenho um pequeno testemunho para dar sobre isso. Graças a Deus, eu conheci isso daqui há mais de 30 anos, por causa da renovação carismática, tal, com o padre Jonas, e eu ensinei meus 5 filhos a tomarem bênção da gente, pequenininho ainda, né? Hoje, eles estão todos formados, uma médica, 2 dentistas, 2 engenheiros, encontra comigo, beija a minha mão, todos eles. Eu nunca obriguei a beijar a minha mão, mas não sei, eles toca o telefone, primeira coisa, a bênção, pai, entende? Eu digo, Deus te abençoe, eu tenho convicção que essa bênção os guarda, os protege, os livra do mal. Nós precisamos resgatar isso. Eu me lembro quando eu era criança, eu estive pensando, eu pedia a bênção para os meus pais 4 vezes por dia. Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Não é possível que não seja abençoado, né? 4 vezes por dia, recebendo a bênção dos pais. Gente, isso é sério, é palavra de Deus. Eclesiástico 3:11, está aí na tela? Olha aqui, a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai, olha que importante, não o desgoste durante a sua vida. Gente, se tem alguma coisa que faz um pai sofrer, é um filho que dá desgosto para ele, faz o pai sofrer, tira o sossego, tira o sono, né? Então você quer alegrar seu pai e sua mãe, não dê desgosto a ele. Um dia eu me lembro, cheguei na faculdade, uma segunda-feira, um colega meu, né, até já faleceu ele, dizia, Felipe, meus filhos pensam que eu sou papel higiênico deles. Eu digo, que isso? Só me chama para limpar a sujeira que eles fazem. Mas o que aconteceu? De noite, madrugada, farra, não sei o quê, vai para a polícia, chama, entendeu? Isso mata o pai, mata a mãe, essas coisas, né? Outra coisa bonita, é tudo capítulo 3 do Eclesiástico.
Se seu espírito desfalecer, ser indulgente, paciente. Se o velho já começou a ficar gagá, babar na camisa, tem paciência. Não o despreze porque te sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. Opa, é Deus falando. A caridade com teu pai, com a tua mãe. Aqui é o paralelismo bíblico. Está falando de um, está falando do outro. Não será esquecida. Pode passar. Isso aqui eu acho muito bonito. É o finalzinho do capítulo 3. Olha que coisa bonita. Mais 3 bênçãos para o bom filho. Por teres suportado os defeitos de tua mãe, ser te há dado uma recompensa. A palavra é forte, suportado. Quer dizer, Deus sabe que tem pai chato, tem mãe chata. Deus sabe que o pai tem defeito, a mãe tem defeito, tem. Mas olha que coisa bonita. Deus está dizendo para os filhos, se você aguentar a barra, se você suportar o defeito dele, eu vou te dar 3 recompensas. Primeiro, tua casa tornar-se-á próspera na justiça, ou seja, tua casa será santa. Justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, né? Santidade. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Quando você estiver aflito, alguém vai te socorrer. Um anjo vai te socorrer, porque você suportou os defeitos do seu pai e da sua mãe. Terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Quem que não quer isso, né? Ver o pecado da gente sumir diante de Deus, assim como gelo, sabe? Agora, gente, eu contei 8 bênçãos para um bom filho, nesse capítulo Eclesiástico 3. É impressionante, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pode passar? Bom, então, daqui a pouco a gente vai entrar num outro assunto. Eu queria fechar esse assunto da família, do relacionamento pais e filhos, com essa reflexão, né? Agora, aí eu queria também colocar uma coisa. Eu trabalhei muito com jovens, nos encontros que o Padre Jonas desenvolveu com a gente, os Maranatás. Com licença, um minutinho. Um dia, eu fazia essa palestra aqui para os jovens. Quando acabou a palestra, uma jovem pediu para conversar comigo. E disse assim, professor, como é que eu vou amar meu pai se meu pai me estuprou? Aí a minha perna até amoleceu na hora. O que eu vou dizer para essa menina? Mas engraçado, né? Eu estava na porta da sala de palestra, é um sítio lá em Emaús, que hoje é a comunidade Betânia do Padre Léo, ali em Lorena, e lá de longe eu vi uma gruta que tem imagem de Nossa Senhora. Eu falei, eu vou caminhar lá em direção a Nossa Senhora, daqui lá ela vai me iluminar. O que falou essa menina? Vem cá, minha filha, vamos caminhar aqui. Quando eu cheguei lá perto da gruta, eu digo, olha, realmente teu pai é um monstro. Fazer isso com você foi um monstro. Mas tem o seguinte, Deus manda perdoar. É seu pai. É esse monstro que fez isso com você, mas é seu pai. Aí me lembrei que o Padre Jonas dizia assim, se seu pai não te amou, vingue-se dele, amando-o. O Padre Jonas dizia isso. Eu falei, que tal? Vamos vingar do seu pai, amando seu pai, rezando por ele, pedindo aqui a Nossa Senhora que converta seu pai, que ele mude, nunca mais ele faça isso com ninguém. A moça estancou as lágrimas, parou de chorar, graças a Deus. Não sei mais o que se passou, né? Mas é isso, né? Deus sabe que que tem pais complicados, Deus sabe, mas são nossos pais. Que coisa bonita a gente ver um filho levando um pai para a igreja. Eu já vi isso. Filho levando o pai para a igreja. Em vez de ser o pai levar o filho, é o filho que leva o pai para a igreja. Tá bom, então aqui eu encerro esse assunto, vamos dizer assim, mais de vida conjugal e vida pais e filhos. Agora eu quero começar um outro assunto, que eu vou continuar na aula semana que vem, e que depois eu quero trazer aqui um rapaz que é juiz do Tribunal Eclesiástico Aparecida, o Ricardo Gaiotti, que fez inclusive mestrado nisso lá na Espanha, na Universidade de Salamanca, e hoje é juiz aqui no Tribunal de Aparecida. Ok? Então nós vamos começar a conversar esse assunto. O que pode levar um tribunal da igreja a declarar nulidade? Eu quero começar colocando aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Jesus fala 2 vezes nessa questão de nulidade. Aqui, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, tem uma passagem aqui, né, que diz assim, foi dito também
quem despedir sua mulher, dê-lhe um atestado de divórcio. Ora, eu vos digo, todo aquele que despedir sua mulher, fora o caso de união ilícita, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher que foi despedida, comete adultério. Então, aqui ele fala, exceto no caso de união ilícita. Outras Bíblias, a tradução da Ave Maria, coloca, exceto em caso de casamento falso. Ou seja, é aí que a igreja vê onde pode haver nulidade. Depois aqui no capítulo, isso é capítulo 5 de São Mateus, depois no capítulo 19, também aparece isso. No capítulo 19 está aqui, ó, versículo 9 do capítulo 19. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher, exceto no caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Então, 2 vezes Jesus fala o seguinte, pode haver casamento falso. E aí são esses casos que o tribunal da igreja estuda para verificar. Agora, onde é que isso está normalizado? No Código de Direito Canônico. Então, o Código de Direito Canônico tem 19 razões, que eu vou mostrar aqui, que pode o tribunal da igreja dizer se um casamento valeu ou não valeu. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro, a igreja não anula casamento. Se o casamento valeu, se foi válido, acabou, nem o Papa pode anular. O que a igreja fala é o seguinte, esse casamento não valeu, Deus não uniu. Vocês podem já ter até 10 anos de casado, pode ter até filho, mas Deus não uniu. Por que não uniu? Porque faltou alguma coisa para dar validade ao casamento. Isso que dá validade ao casamento é que a gente vai estudar aqui. Então, quando alguém que se separou, entra no tribunal da igreja pedindo a declaração de nulidade, então tem todo um longo processo, que é um processo sério, eu já participei disso, né? E depois 3 juízes dão a sentença, exatamente para não empatar, né? Ou vai ser 3-0, ou vai ser 2-1, mas não vai ter empate, tá certo? Então aí resolve a questão, né? O Papa Francisco pediu, num documento dele, que os tribunais sejam mais ágeis, que resolvam, deem a sentença de maneira mais ágil. Hoje os tribunais estão fazendo isso. E o Papa pediu também que os tribunais façam o possível para aliviar o preço disso. Por que os tribunais têm que cobrar? Uma coisa que as pessoas têm que entender. As pessoas que trabalham no tribunal recebem, são profissionais, são advogados, entende? Por exemplo, o rapaz que vem aqui conversar com a gente, é advogado, foi fazer mestrado, doutorado em Salamanca, então ele é um profissional do direito, só que ao invés de ser do direito comum, direito penal, direito constitucional, direito trabalhista, é direito canônico, mas é um profissional. Então os tribunais têm que pagar, entende? E outra coisa, é um tribunal que ele tem custas, né? De tudo, né? Funcionando, uma instituição funcionando. Então, por isso que os tribunais cobram. Agora, sempre que possível, eu sei que eles procuram facilitar, parcelando o custo do processo, etc. O importante é o seguinte, vale a pena um casal que, não sei, de repente separou, algum dos dois, não precisa ser os dois, um dos dois acha que houve alguma coisa lá atrás no casamento que Deus não uniu? O que é isso? Isso pode ter havido. A gente vai falar daqui a pouco. Vale a pena entrar no tribunal. Por quê? Porque aí se o tribunal disser, olha, o teu casamento realmente não valeu, foi nulo, então você fica livre para casar com alguém, de fato, na igreja. Entendeu? E olha, muita gente hoje, porque infelizmente, sabe gente, muita gente se casa sem preparação. Tem gente que casa por medo, casa por não sei, por conveniência, não casa porque realmente quer casar. Entende? Então vamos ver aqui algumas coisas. Começa a passar para nós aí. Então, o Código de Direito Canônico, com base na Gaudium et Spes, no 48, diz assim, não é? Que o cânon 1055, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. Quando eu falar cânon, é artigo do Código de Direito Canônico.
A aliança matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. E foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento. Então o código coloca a finalidade do casamento. Finalidade é, bem claro, né? Ordenada o bem dos cônjuges, é o relacionamento conjugal, e a geração e educação da prole. Essa é a finalidade do casamento, do matrimônio. Não é? Parágrafo 2º. Portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido, casamento válido, que não seja ao mesmo tempo sacramento. Então, para a igreja, se não houve a celebração do sacramento, para a igreja não é válido aquela união diante de Deus. Quer dizer, Deus não uniu. Entende? O pessoal só se faz a chamada coabitação, vai morar junto, mas não celebra o sacramento nem nada. Diante de Deus não houve a união. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Pode passar? A igreja não anula uniões sacramentais, como eu falei, né? Validamente contraídas e consumadas. Contraídas é a celebração, consumadas é o primeiro ato sexual, é a consumação do matrimônio. Mas pode, após processo do tribunal eclesiástico, reconhecer que nunca houve o casamento. Não anula, diz que não houve. Mesmo nos casos em que todos o tinham como válido. Às vezes, todo mundo acha que é válido, mas quando você vai examinar bem, né? Às vezes não é. Pode passar. Bom, o Código de Direito Canônico, então, ele traz 19 razões pelas quais o tribunal pode chegar numa conclusão dessa. E não é fácil entender tudo isso. É por isso que o processo é um processo detalhado, né? Vamos lá ver, vamos ver algumas coisas. Então, o primeiro tipo de problema são as chamadas falhas de consentimento. São os cânones 1057, 1095 até 1102. O que é falha de consentimento? Consentimento é o seguinte: o padre pergunta para os dois: vocês estão aqui para se casar, é de livre, espontânea vontade? Sim. Ninguém está forçado, ninguém está enganado, ninguém está com medo, ninguém está chantageado aqui. Vocês querem casar porque se amam mesmo, é o consentimento, é aquele sim, ok? Então, eu vou só listar aqui, depois a gente vai desdobrar isso, ponto por ponto. Então, primeiro, falta de capacidade para consentir. Se o sujeito é meio pancado, ele não tem condição de consentir, ele não sabe o que ele está fazendo às vezes. Ou se ele chegou lá meio tocado, sim, quer mesmo, ele não sabe. Ou seja, falta de condições de consentimento. Uma pessoa que tem, não sei, distúrbios e tal. Então, esse é um tipo de problema que o Cano 95 fala. Depois, ignorância. Você sabe o que você está fazendo? Você conhece o outro? Não. Tem gente que encontra assim, já casa, depois que vai conhecer a pessoa. É sério, né? Erro, né? Também é uma outra condição que acontece. Simulação, né? A pessoa finge que quer casar, fala um sim da boca para fora, mas não é do coração, entendeu? Às vezes está casando só por causa do dinheiro do outro, ou está casando só por causa da beleza do outro, ou está casando só porque quer ficar livre do pai e da mãe, ou está casando só porque ela está grávida, não é motivo. Pode casar se ela estiver grávida, mas desde que você queira casar, ame a pessoa. Então, essas coisas entram aqui, erro, simulação, entendeu? Violência ou medo, né? Será que a pessoa está casando meio violentada, ameaçada às vezes, né? Se não casar, eu mato meu pai de desgosto, eu mato a minha mãe de desgosto, eu mato a sogra de desgosto. Será que tem algum impedimento que está tirando a sua liberdade? Sabe, aí você vê uma coisa interessante. Deus fala, o casamento é para sempre, é indissolúvel, mas Deus também dá condição para a gente casar consciente, não ser enganado,
Se eu for enganado, então Deus não uniu. Estão entendendo? Porque quando Deus une, aí não pode separar mais. Só na morte. Por isso que Deus protege também a gente. Se houve erro, Deus não uniu. E é isso que o tribunal vai identificar. Depois, condição não cumprida, né? O sujeito chegou e disse, olha, eu sou médico, advogado, trabalhador. Depois se descobre que não é nada disso. Ou eu caso com você se você for católica que nem eu. Tá bom, eu sou católico. Depois descobre que não é. Condição não cumprida. Mentiu. Então, Deus não vai unir. Você está sendo enganado. Entenderam? É interessante. Bom, vamos fazer um intervalo rápido. 3 minutos. A gente volta já aí. Espera um pouquinho. Muito bem, já estamos de volta aí com o nosso programa, viu aí a rapidez do intervalo, né? Você sabe por quê, não tem propaganda, não tem comerciais, então como é que essa televisão sobrevive, vive, se mantém? Com a sua ajuda. Esse é o segredo, esse é o milagre, né? A providência divina. Só que tem uma coisa, né? Providência divina não é assim, Deus desce aqui no dia 30 de cada mês com um cheque, entrega na mão do Padre Jonas, né? Toma aí, Padre Jonas, 25 milhões de reais. Não, não é assim. Como é que Deus faz? Vai no bolso de cada um e tira um pouquinho e coloca aqui, né? É assim. Por que Deus faz assim? Deus podia mandar o cheque, porque Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Mas por que Deus não faz assim? Não chega aqui e traz um cheque? Porque Ele quer dar mérito para cada um. Cada um que ajuda a evangelização, diz Paulo VI, tem o mérito do evangelizador. Então, diante de Deus, você tem mérito, entendeu? Valoriza a nossa vida. Por isso que a Nossa Nova pede a você que ajude, né? Pode ajudar pelo boleto bancário, pelo débito automático em conta corrente, pelo cartão de crédito. Tem muitas maneiras de você ajudar. Eu quero lembrar que a Canção Nova está realizando de 6 a 8 de dezembro o Hosana Brasil. É a maior festa aqui da Canção Nova, né? Porque é a celebração das vitórias do ano. O ano inteiro a Canção Nova, olha gente, isso aqui é uma luta. É matar um leão, não é a cada mês, não é a cada dia. Né? É rádio, TV, internet, casas de missão, dívida, problemas, não é fato. Vocês podem imaginar uma instituição que tem mais de 1.000 funcionários e mais de 1.000 consagrados, todo mundo trabalhando. Não é fácil, não. Então, dezembro, a Canção Nova gosta de celebrar as vitórias, né? E esse ano o tema vai ser Em Ti Confio, Senhor, e celebro a vitória. Olha aí, celebra a vitória. Tá? Quem é que vai estar pregando aqui? Padre Adriano Zandoná, Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Padre Roger Luiz, Luzia Santiago, Márcio Mendes, Salete Ferreira e Tiago Tomé. Só gigante, só estrelas. Organize sua caravana e venha celebrar as vitórias do Senhor. Informações pelo telefone 1231 86 2600 ou eventos.cançãonova.com. Repito, 6 a 8 de dezembro. É uma sexta, sábado e domingo, ok? Vem aí celebrar com a Canção Nova as vitórias suas e as vitórias da Canção Nova. E as vitórias de Deus, né? Bom, antes de voltar aqui nas causas de nulidade do casamento, quero mostrar rapidamente uma coisa. Uma coleção de CDs sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui. É um curso de 25 horas que vai do namoro até a viuvez, passando por todas as fases de casamento, educação de filhos. Eu gravei isso daqui, por quê? Porque eu recebo muitos pedidos para pregar em encontro de casais e eu não consigo atender, nem 10%. Então, eu falei, eu vou gravar um curso, como se estivesse no final de semana, dando um curso para a família. Então, são 24 horas sobre esse assunto que nós estamos tratando. Tem esses livros, já mostrei Santuário da Vida, né? Namoro, porque o casamento começa no namoro, né? O casamento é um namoro que deu certo. Depois, Educar pela conquista e pela fé, como educar os filhos, né? Depois, os problemas de namoro. Eu gosto muito desse livro aqui,
matrimônios santos. São 12 casais que foram canonizados pela igreja. Veja, o casamento é um caminho de santidade. Aqui vocês lembram dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Foi um padre que escreveu, o padre Thomas Kevin, que escreveu esse livro. Maravilhoso. Como é que um casal pode chegar à santidade? Está aí. Bom, vida sexual no casamento, já falei disso aqui também, né? Problemas no casamento. Então, olha, não falta aqui na Canção Nova material para você estudar. Até a minha vida de casado, por pedido de um padre, eu escrevi um livro, foram 40 anos, né? Nosso casamento durou exatamente 40 anos, né? E foi um padre que pediu para eu escrever isso daqui. Eu não queria escrever, não. Mas o padre Demétrio Gomes, não, você prega isso aí pelo mundo inteiro, então mostra que você viveu, o que você viveu, para ver se há coerência no que você está pregando. Então tá bom, padre, isso é uma ordem, então, em nome da sagrada obediência. Está aí. Vamos continuar aqui a nossa conversa, né? Então, falhas de consentimento já colocamos. Pode mudar o slide. O outro grupo de problemas são chamados impedimentos dirimentes, coisas que impedem que o casamento seja válido, né? Aqui estão os cânones citados. Então, por exemplo, problema de idade. Por exemplo, no Brasil, a idade mínima para uma moça casar é 16 anos e o rapaz 18. Se eles casarem com menos idade do que isso, o casamento pode não valer, a menos que o bispo tenha autorizado. Caso extraordinário, o bispo pode autorizar que uma menina de 15 anos se case e um rapaz de 17. Mas a regra é mínimo 16 e 18. Impotência. O que é impotência? Se um casal não tem condição física irreversível de ter o ato sexual, o casamento não pode ser celebrado. Por quê? Porque não vai valer. Por que não vai valer? Porque o casamento se consuma, se completa no ato sexual. Por quê? Porque o casamento, ele tem a dimensão de gerar filhos, e o filho, a geração é pelo ato sexual. A igreja não aceita geração pela proveta, por inseminação artificial. Então, o cânon 1084 coloca assim: se o médico, os médicos, não é a igreja, se os médicos disserem, esta pessoa tem uma deficiência física, veja, não é problema de falta de, não sei, psicológico, não, é problema físico, mas um tetraplégico, por exemplo, não sei, que o médico diga de maneira irreversível, isso aqui não tem jeito, ele nunca vai ter condição. Ok? Não é questão de impotência psicológica, veja bem, é questão de impotência física, de maneira irreversível, ele não consegue, então o casamento não pode ser celebrado, e não é maldade da igreja, é questão da própria instituição do sacramento do matrimônio, entende? Muita gente não entende, pensa que a igreja está sendo maldosa, não é. É como eu vou abrir uma loja, mas não vou vender. Então, para que abrir a loja? Né? Vínculos são vínculos de parentesco, tal, que pode acontecer, disparidade de cultos, não seguir. Depois nós vamos desdobrar isso daqui, ponto por ponto. Disparidade de cultos, não seguir o culto que a igreja prescreve para o matrimônio pode não valer. Ordem sacra, se a pessoa, por exemplo, se consagrou como, não sei, sacerdote, depois engana todo mundo e vai se casar, não vale o casamento, né? Uma irmã, uma freira que se consagrou, celibatária, aí depois engana todo mundo e se casa, não vale, porque ela fez um voto, esse voto precisa ser primeiro suspenso, né? O caso de um padre, por exemplo, o padre tem voto de celibato, mas se ele deixa o ministério sacerdotal e ele pede autorização para o Papa deu autorização, aí ele pode casar. Mas sem autorização, o casamento dele não vai ser válido. Por quê? Porque tem um voto diante de Deus de celibato. Então tem que primeiro eliminar esse voto. Quem é que pode suspender esse voto? A igreja, né? Depois,
Profissão religiosa perpétua, que eu falei também, a pessoa fez um voto de consagração, né? Rapto, isso aqui entre nós, espero que nunca aconteça, mas de repente alguém que rapta uma pessoa para casar com ela na marra, lógico que não vai valer, né? Crime, a pessoa, por exemplo, queria casar com alguém, mas esse alguém namorava alguém, aí você vai lá e mata alguém para poder casar com ela, entendeu? Estou supondo um caso, não vale, claro, cometeu um crime para poder casar com uma pessoa. Consanguinidade, irmãos não podem casar, não pode haver casamento na linha vertical, não pode casar pai com filha, avô com neta na linha vertical, na linha horizontal até o 2º grau de parentesco, primos até 2º grau, né? Depois, honestidade pública, a pessoa, aquilo que eu falei, engana o outro, né? Se apresenta assim como bom, honesto, trabalhador, depois descobre que não é nada disso, descobre que foi enganado, né? Parentesco legal por adoção é outro problema, por exemplo, alguém que adotou uma filha, por exemplo, não pode depois querer casar com ela, mesmo que não seja parente, entende? Então, é adoção, então há uma série de coisas. O que mais? E tem o último tipo de problema, que é o chamado de falta de forma canônica na celebração do matrimônio, né? Que estabelece uma forma canônica para que o casamento seja válido. Se isso não for cumprido, então, por exemplo, a igreja exige que haja, por exemplo, pelo menos 2 testemunhas. Casamento não tem padrinho. Padrinho mesmo, a palavra padrinho só existe para batizado e crisma. No matrimônio é testemunha. Eu sei que o pessoal bota 10 padrinhos de um lado, 10 do outro lado, mas não está nos documentos da igreja. Aquilo ali é um problema mais social, né? Mas tem que ter padrinho, ou seja, ateste que conhece os dois, ateste que não há impedimento, ateste que eles nunca foram casados com ninguém, ou seja, são testemunhas, e eles vão assinar o documento da igreja, que a igreja vai lavrar do casamento deles, entende? Então, isso tem que existir. Muito bem, pode passar. Agora eu vou começar a desdobrar um pouco esses itens, porque não é fácil, e depois o juiz do tribunal vem aqui comigo, numa próxima aula, para a gente responder perguntas, ok? Bom, aquelas falhas de consentimento que parece que são onde mais acontece problema de nulidade. Então, vamos conversar um pouco detalhado sobre isso. Primeiro, o matrimônio é produzido pelo consentimento legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis, tá? Sabe o que estão fazendo. E esse consentimento não pode ser suprido por nenhum poder humano, né? Então, esse consentimento, ele não pode ser prejudicado por nada, certo? Segundo, o consentimento matrimonial é o ato de vontade pelo qual o homem e a mulher, por aliança irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente para constituir matrimônio. Ou seja, eles têm que ter o desejo de se unirem para sempre, ok? Nenhum pode pensar assim, não, quando você tiver com 50 anos, eu troco você por 2 de 25. Não, é para sempre. É um consentimento que só a morte nos separe. É esse o sentimento que tem que ter para o casamento ser válido diante de Deus. Entende? É o consentimento. Depois, o consentimento matrimonial, assim exigido, pode ser impedido ou impossibilitado por uma série de fatores. Por exemplo, vamos ver. Primeiro, falta de capacidade para consentir. O que é isso aí? São incapazes, aí eu estou transcrevendo o Código de Direito Canônico. É o que os juízes vão analisar. São incapazes de contrair matrimônio válido, primeiro, os que não têm suficiente uso da razão. É o que eu falei, você é meio prejudicado mentalmente, não sabe as obrigações que ele tem que assumir no casamento, como pai, como esposo, manter um lar, entende? Segundo, os que têm grave falta de discrição,
de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio que se devem mutuamente dar e receber. Mas está ligado com o anterior, né? Terceiro, os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. Então, vocês estão vendo que o Código focaliza bem essa questão de equilíbrio mental, psicológico, no sentido da pessoa estar assumindo a vida de uma outra, e vai assumir responsabilidade de esposo, de pai, né? Bom, tudo isso o tribunal analisa. Aí vocês começam a perceber como é difícil um processo canônico desse. Eu já fui testemunha de vários casais que eu conheci, que pediram para eu ser testemunha, que eu conhecia. Olha, você passa por uma sabatina do secretário do tribunal, que faz 1 milhão de perguntas para você. Você conhece os cônjuges? Conheceu o pai? Conheceu a mãe? Ele era assim? Ele era assado? Entendeu? Por quê? Para que os juízes possam ter uma figura exata do que ele está decidindo. Muito bem. Ignorância, né? O que é o fator ignorância? Para que possa haver consentimento matrimonial válido, é necessário que os contraentes não ignorem, pelo menos, que o matrimônio é um consórcio permanente entre o homem e a mulher, ordenado à procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Gente, pode parecer incrível, mas há pessoas que chegam ao ponto de dizer o seguinte: nossa, se eu soubesse que no casamento tinha que ter vida sexual, eu não tinha casado. Isso é ignorância. Pode acontecer, a gente pensa que não acontece essas coisas, acontece, está certo? Essa ignorância não se presume depois da puberdade. Então, em princípio, quer dizer, tendo em vista os meios de comunicação e tudo mais, de educação, em princípio, se acredita que a partir da adolescência, todo mundo já saiba disso, né? Vamos lá. Outro problema é o chamado erro. O que é o erro? Distingue-se da ignorância, pois esta significa ausência de noções, ao passo que o erro implica a presença de noções não verídicas ou falsas. Entenderam? A ignorância, a pessoa ignora o assunto. O erro, assim, ela conhece aquilo, mas conhece de maneira errada. Entende? É a diferença entre um ponto e outro. O que mais? Esse assunto é longo, sabe? O que mais? Erro de pessoa. Esse é um caso importante. Erro de pessoa. Leiam aí o que está escrito nesse item aí. Olha aí. Pode ser um erro de pessoa físico ou moral, tá? Tudo nos cânones do Código. O erro de pessoa torna inválido o matrimônio. Algumas decepções são normais no casamento e não invalida, claro. Não é porque a pessoa não é do jeitinho que você pensava que o casamento vai ser nulo. Não, ninguém casa com um anjo, né? Perfeito. Bom, todavia, pode haver atitudes do cônjuge posteriores ao casamento que revelem uma personalidade fundamentalmente diferente daquela que o cônjuge quis abraçar. Caso essa diferença seja realmente básica ou fundamental, pode-se dizer, segundo o padre Hortal é um especialista em direito canônico, que houve erro de pessoa, erro que tornou nulo o casamento. Então, eu já falei um pouco sobre isso. Você queria casar com uma pessoa que fosse, por exemplo, uma pessoa, não sei, é fundamental para mim, eu só caso com uma pessoa se essa pessoa for uma pessoa, não sei, vamos dar um exemplo aqui, for uma pessoa calma, tranquila. Daqui a pouco você percebe que a pessoa não é nada disso, é extremamente irritada, briguenta, parará. Pode ter sido um erro de pessoa. Agora veja, isso aí é um lado subjetivo, muito difícil de você dizer até que ponto isso pode anular um casamento, ou declarar nulo um casamento ou não. Vocês viram como é que os juízes sofrem para decidir essas coisas, né? Não é fácil não. Mas se for uma coisa, ele coloca aqui, o padre Jesus Hortal,
O Código de Direito Canônico, publicado pela Edições Loyola, ele tem uma série de notas de rodapé que é esse padre Jesus Hortal, que é especialista em direito canônico, que fez. Então ele fala, quando é uma coisa, né, revele uma personalidade, é algo íntimo da pessoa, né, fundamentalmente diferente daquela que o outro cônjuge quis abraçar, pode caracterizar um erro de pessoa. Bom, passa mais um slide só, porque depois nós vamos continuar esse assunto ainda para frente, né? Nós já estamos chegando ao final, né? O erro a respeito do próprio matrimônio, o que é isso? É o cânon 1099. O matrimônio sacramental é uma comunhão de vida monogâmica, ou seja, um homem e uma mulher, né? E indissolúvel, elevada por Cristo a uma dignidade singular. Quem tem concepções falsas a respeito disso, incorre no que se chama de erro de direito. Então, eu caso com ela aqui, mas depois eu vou arranjar outra. Aí passa da monogamia para a bigamia. Morreu, esse casamento não vale. Entendeu? Então, tem essas questões todas são inseridas, e a coisa é muito ampla, porque vocês imaginam quantos casos existem desse tipo, né? Ô, gente, por hoje é isso, que nós já estamos terminando o nosso tempo. A gente vai continuar desdobrando esse assunto ainda, sabe? E vamos conversar também com alguém que trabalha com isso, né? Assim, de maneira prática e julga os casos. Certamente vai ter coisa interessante para contar e tirar a nossa dúvida, certo? Ok? Então eu quero só pedir aos sacerdotes de casa ou diáconos, como eu sempre peço, que nos dê a bênção, né? A bênção pode ser dada à distância, porque é sacramental. E vocês ponham a intenção de vocês nesse momento. Também você de casa. Peça a Deus agora o que você está precisando, né? Jesus dizia para os apóstolos, pregue o evangelho e curem os doentes. Até aqui nós estivemos pregando as coisas de Deus. Agora vamos pedir que Deus cure também os doentes, as nossas necessidades. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, por vocês de casa que me acompanharam até agora. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.